Venerável oração de Kyosho-sama pela paz mundial. Em 1º e 2 de agosto de 1971. Trechos. A paz no mundo é uma questão bastante complexa, mas considerando-a do ponto de vista religioso, falando sobre o que ela vem a ser, começamos a relembrar a verdade do que nos disse Meishu-sama. Mesmo que falando paz no mundo, ela representa a paz sobre bilhões de homens. Portanto, em primeiro lugar, realizar a pacificação no coração de cada um, e para tanto, é necessário curar a doença no coração que deseja o conflito. O temperamento que deseja os conflitos. Se falarmos de onde vem ele, veremos naturalmente, tal como nos foi ensinado, que a sua origem está no mundo espiritual. Por detrás desse mundo, a força positiva e a força negativa estão ininterruptamente em luta. A força positiva visa a construção do paraíso na Terra. A força negativa procura a destruição. Assim, existem dois trabalhos e nossa luta é projetada, sem interrupções, no interior dos nossos corações. Se nós, com convicção e firmeza, estivermos ligados e unidos com a força positiva, não seremos dominados pelo sentimento de destruição. Mas, se negligenciarmos esta estreita união com a divina força, inconscientemente perderemos para a força negativa. A força negativa é destruição. Por isto, ela atua para acordar os conflitos do homem, conduzindo então os seus sentimentos. Distorcendo o entendimento das coisas e trazendo incorreto conhecimento, procura, através desses meios, levar o homem a choques com os outros, destruindo através de conflitos. Assim elas conduzem. Portanto, significa o fim, sermos levados por ela. Para que nunca sejamos envolvidos, precisamos, sem qualquer interrupção, estar ligados e unidos com Deus. Em primeiro lugar, o que mais importa é elevarmos o nosso próprio nível espiritual, o nosso Rei Sokai. Ligados e unidos com Deus, recebendo a purificação da própria alma, elevando sempre o nível do mundo espiritual, na mesma proporção, nos aproximaremos da vontade de Deus e, assim, realmente poderemos ver desde uma mais ampla posição. Por exemplo, tal pessoa tomou aquela determinada atitude porque, dentro das suas próprias condições, não poderia agir de outra maneira. Pensar assim, ou, de minha parte, serei tolerante desta vez, e ainda estabelecer diálogos que permitam a outra pessoa perceber os seus erros ou compreender a nossa própria posição. Assim, adquirindo um mais amplo sentimento, nós poderemos nos relacionar com os outros. Não surgirão distorções de entendimentos ou entendimentos incorretos. No mundo, se observarmos, muitas vezes os conflitos ao nosso redor surgiram de entendimentos errôneos ou ainda incompreensões sem nenhum sentido. E acredito mesmo que esses são inúmeros. Antes de tudo, se nesses casos nos ligamos e unimos com Deus, com grande sentimento, nos transformaremos numa pessoa que é capaz de se colocar na posição do outro. Eis onde penso, está a essência da realização da paz. Então, se em tais casos ainda aprimorarem a fé mutuamente, analisando-os desde outra posição, tudo será resolvido com facilidade. Porém, contrariando esta condição, existem realmente neste mundo as ações do próprio mal e por isso mesmo a questão se torna tão complexa.
Existem métodos sutis que enganam completamente e maldosos intentos que levam as pessoas à queda, pois realizam somente a destruição. Assim, o mal existe. E a ele, ainda que mudando a nossa posição, não nos será possível compreender. Portanto, cabe a nós a união para podermos enfrentá-lo. Não existe outra maneira. Também está nos ensinamentos de Meixo Sama. Unirem-se os verdadeiros homens, formando uma organização para a eliminação do mal. Enfrentando-o é o melhor caminho. Assim teremos o ensinamento. Portanto, unir forças para enfrentar o mal também é necessário para a sociedade. Protestar ou culpar a sociedade, às vezes, exige o empréstimo da força da lei. De qualquer forma, os verdadeiros homens precisam unir as suas forças para combater o mal. Creio que podemos dizer que, através dessa união, a força do mal pode ser enfraquecida. Ao mesmo tempo, o importante é que, ainda que sendo o mal, ele se apresenta como o trabalho dos germes, bactérias. Assim disse Meixo Sama. Quando existem sujeiras ao nosso lado, os germes se aproximam. Portanto, para que os germes não se aproximem, o principal é nós sermos corretos, limpos. Assim, ainda que se tratando do mal, nós nada precisamos temer. Se não temos sujeira, o mal não poderá tirar proveito e se dissolverá espontaneamente. Assim, diante do mal que objetiva a destruição, acredito que o que realmente importa é que nós o enfrentemos com a nossa união, mas sempre eliminando as sujeiras de nossa parte. O mundo é constituído por todos os homens que estão se devotando fervorosamente, mas, tal como o corpo material, inconscientemente as sujeiras também se acumulam entre eles. Para essas sujeiras acumuladas, é que Deus, no intento de limpá-las, nos envia tais males. Portanto, quando qualquer um dos senhores encontrarem dificuldades desses tipos, considerando-as como um nó e procurando corrigi-las a seu próprio redor, penso que estarão defendidos de tais males. Acredito que pensar desse modo é o caminho da fé. No entanto, a questão da eliminação dos conflitos não é fácil. Paz. Paz. Falar assim é apenas desejá-la, é coisa fácil, mas realmente realizar a paz é uma enorme questão. Ao pensar sobre o ambiente ao nosso redor, em que nível está a paz ou em que nível encontramos a paz, há momentos em que nos envergonhamos. Assim penso. Portanto, em primeiro lugar, de qualquer maneira, nós precisamos ser puros espiritualmente. Meixo Sama disse: o primeiro caminho para a paz mundial é a grande marcha do Jorei em todo o mundo. Disse ainda: ministrar Jorei, purificando a alma do homem e elevando o seu nível da espiritualidade, é o primeiro caminho para a paz. Para tanto, é imprescindível ter fé. E para que todos possam adquirir fé nesse tempo de agora, é que Deus se manifestará desde o mais profundo. Isto é o que significa o Gohon Zasai. A partir do Gohon Zasai, a atividade de Deus será ainda mais forte. Então, todos os senhores poderão endereçar-se a Ele, esforçando-se fervorosamente. E acredito, com total convicção, que este é o primeiro caminho que nos levará à paz. Meixo Sama disse ainda: a messiânica é a religião de ação.
Assim, para fazer com que o sentimento do homem seja elevado em todas as direções, precisamos expandir os brutos dessas ações. A partir do Gohon Zasai, devemos ir reverentemente concretizando o espírito de Neisho Sama. Ao mesmo tempo que a nossa organização assim decide, apresenta-se uma situação pelo fato de encontrarmos e enfrentarmos um ataque persistente dirigido pelo mal. Assim pensando, sinto que ele é uma bênção. A aproximação do Gohon Zasai, os impedimentos vindos da força negativa ainda se farão mais fortes. Por isto, para que os senhores não sejam derrotados por esses trabalhos da força negativa, faz-se necessário que, com toda a segurança, estejam ligados diretamente com a sede geral, dela recebendo a sua diretriz. Peço que cada um se devote ao máximo em sua própria posição. Assim o desejo. Projetos Pioneiro, Templo Arte do Jorei.